5 horas e 19 minutos, estamos de volta ao vivo com Rede Cidades. Essa semana, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou as duas primeiras mortes no estado por dengue, uma por dengue, e outra por febre oropouche. Para falar sobre os cuidados que devem ser adotados e como o estado tem atuado para enfrentar essas doenças, a gente recebe agora aqui no estúdio o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Subsecretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Prazer recebê-lo. Orley, vamos falar sobre esses números, São as duas primeiras mortes. A gente está falando de duas arboviroses, mas que tem números expressivos, Primeira morte por dengue, primeira morte por febre oropouche nesse ano aqui no estado. Primeira morte. Nós registramos agora o primeiro óbito por dengue, é um óbito do município de Anchieta. Lembrando que, se a gente comparar, nós fazemos sempre uma comparação com semanas epidemiológicas do ano passado com este ano. O ano passado nós tivemos 43 óbitos o ano inteiro, esse ano nós registramos a primeira morte. Então, são 82% de redução do ano passado para esse, comparando as semanas epidemiológicas. Porém, a gente alerta, assim, a gente fica preocupado porque é uma morte, então, desde que tenha morte, é uma coisa que vem causando preocupação para o governo, já que nós temos a introdução do sorotipo 3 da dengue no estado. Então, a gente vive também num estado de alerta. Sem dúvida, isso aumenta também a preocupação, Porque, de fato, em especial a dengue, está falando de uma doença que se caracteriza que, basicamente, ela está dentro da casa das pessoas, na verdade? Exatamente. A gente sempre vem lembrando, 75% a 85% dos focos está dentro das residências. Então é possível que a gente consiga eliminar. Se nós fizermos aquele cuidado de uma semana, uma vez na semana, tirar aí 40 minutos e fazer inspeção, a gente consegue reduzir esse risco dentro da nossa própria residência. Orley, vamos falar inclusive também até como serviço, porque eu sei que a febre oropouche e a dengue têm sintomas parecidos e muitas das vezes pode confundir também as pessoas, Ela confunde, A dengue, tanto oropouche e outras arboviroses como chikungunya, a característica principal, ela vem com febre, e febre dá praticamente em todos. Por isso que é muito importante que o paciente que tenha febre, que tenha dor de cabeça, dor muscular, dor no fundo dos olhos, que nós falamos, procure o serviço de saúde para ser notificado e coletar amostra. É o diagnóstico laboratorial, que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que vai dar uma oportunidade de tratamento. Por quê? Nós estamos falando de oropouche e da primeira morte deste ano no estado. É um óbito completamente diferente de dengue em relação ao tipo de causa e de evolução. É um óbito que tem muito sangramento, paciente que vai a óbito com 24 horas, diferente da dengue, que você tem aí 7 a 10 dias para tratar, agrava, interna e muitas vezes você ainda fica 7, 8 dias internado. Oropouche, pelo menos nos dados que nós temos até agora, nesses dois óbitos, um do ano passado e um deste ano, são óbitos que tiveram uma evolução muito grande. Então, evolução com muito sangramento por todos os orifícios, toda a parte do corpo do paciente. Então, é uma questão que ela merece uma atenção ainda redobrada. Orley, como que o Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, tem trabalhado, tem atuado para poder enfrentar, combater essa doença que a gente sabe que todo ano ela acaba vindo? Você trouxe um dado comparativo com o ano anterior, a semana epidemiológica, mas como que hoje tem sido feito esse enfrentamento? Então, enfrentamento, até uma diretriz do nosso governador, que ele pede para que a gente trabalhe agora o ano inteiro no combate às arboviroses. Nós tínhamos ciclos e a gente parava, agora nós estamos trabalhando intensivamente, com capacitação de médicos, dos enfermeiros, dos profissionais da saúde, e também com orientações. Se a gente pegar o oropouche, que é uma doença nova aqui no estado, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização e uma pesquisa que envolve o Instituto Evandro Chagas, o Ministério de Saúde e a Fiocruz, para que a gente encontre resposta no controle do vetor, porque até então a gente não tem nenhuma inseticida que é indicado. Então o Espírito Santo está trabalhando nessa pesquisa, nós já estamos na fase 3 dessa pesquisa. Isso, se tudo correr bem, vai ser importante para o Espírito Santo e para o Brasil. Então nós estamos, durante essa semana, ainda com a equipe do Ministério, da Fiocruz e do Instituto Evandro Chagas aqui no estado, fazendo essa pesquisa. E outras medidas em relação ao oropouche são as orientações para procurar o serviço de saúde em tempo oportuno, visto essa gravidade e evolução rápida dos sintomas, e a prevenção, que é o manejo ambiental, de cuidados no entorno do imóvel,
manter árvores podadas, porque como o maruim é um mosquito leve, a ventilação também afugenta um pouco esse vetor e evitar os horários de pico, que nós chamamos de alimentação sanguínea do inseto, que é de manhã e à tarde. Relacionado à dengue, né, são cuidados que a gente não pode esquecer. A gente está tendo um momento agora de temperaturas já ficando mais baixas, com outras viroses circulando, mas a dengue ela não reduz totalmente. Nós estamos tendo em números absolutos cerca de 900 a 1.000 casos por semana. Nós já tivemos 6.000 casos, mas ainda é um número alto, e se nós olharmos as condições climáticas, nós estamos tendo chuva, tem sol, mesmo a temperatura estando diferente, mas o mosquito continua se proliferando. Então é tomar os cuidados, as medidas ambientais, usar repelente, fazer um autocontrole e tomar esses cuidados em relação à eliminação de focos é um dos melhores caminhos. E lógico, né, não podemos deixar de falar aqui em relação à vacina da dengue, que está liberada aí para o público de 10 a 14 anos e que nós temos uma cobertura de 51% na primeira dose e apenas 18% na segunda. Então é uma cobertura muito baixa, com muita gente que está suscetível aí à doença. E com recurso gratuito oferecido pelo SUS disponível para essa população. Então é só ir e tomar. Pai, mãe, leve seu filho de 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. Para tomar a vacina da dengue, né? Orley, outra questão também é as áreas mais afetadas. Queria que você trouxesse para a gente também isso. Quais regiões são mais afetadas, tanto pela dengue quanto pelo urupuxo? Então, a dengue, a gente tem o maior número de casos na Grande Vitória, somando Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, né? Então são os municípios que têm uma prevalência maior no número de casos, considerando que a gente está vivendo essa baixa agora, mas eles são os municípios que têm o maior número de casos. Em relação à febre urupuxo, nós tínhamos o epicentro que nós chamamos, estava em Alfredo Chaves. Agora isso mudou, o maior número de casos agora está restrito ali a Marilândia, na região norte, no norte, governador Lindenberg. Então a gente está, até porque é um período também de colheita do café, em que essa espécie ela desenvolve muita matéria orgânica e isso propicia esse momento para esse vetor. Então são características diferentes, o urupuxo mais na zona rural e a arbovirose praticamente restrita ao perímetro urbano. Orley, uma outra coisa importante aqui, a gente gosta de alertar a população, caso sinta os sintomas, a orientação é buscar um atendimento médico, não é isso? A orientação, quem escuta bem e estuda sobre dengue, apesar de nós vivemos um programa que tem mais de 40 anos, é importantíssimo que ao identificar os sintomas, que é febre, dor de cabeça, já tem esses dois sintomas, eu já posso ter uma suspeita de dengue, de urupuxo, é procurar o serviço de saúde, mas não é só procurar. Se é alguém que mora na Grande Vitória, que precisa de um ônibus que ele vai pegar, ele tem que ir se hidratando. A hidratação ela é fundamental para a gente evitar a gravidade e evolução da dengue, porque pode ter a chamada dengue em sinais de alarme, que antigamente o povo chamava de dengue hemorrágica. Então isso é muito importante. Já da febre do urupuxo, como você não sabe se é dengue ou se é chikungunya, também orienta fazer ingestão de líquido. E água mesmo, a cada 15 minutos ingerir água e procurar o serviço. E não deixar, lógico, de fazer o exame, porque nesse monte de vírus que nós temos aí, os vírus respiratórios, que não são os vetoriais, nessa mistura toda, se eu não faço o diagnóstico laboratorial, automaticamente eu não identifico o que eu tenho e aí eu posso morrer por negligência. Então a gente tem, só nesse ano, saindo um pouquinho aqui, a gente tem 26 óbitos causados pela gripe em 2025, e quando você pega um paciente que tem secreção nasal, por exemplo, que aqui popularmente chama o nariz escorrendo, ele pode dar também no momento de dengue mais avançado. Então, se você não colhe a amostra, dificilmente você vai conseguir ter um tratamento direcionado. E além disso, lógico, né, combater o vetor do mosquito, que é muito importante, né? Água parada de jeito nenhum. Então, fazer esse checklist na sua casa todos os dias, tirar uns minutinhos é muito importante. A gente quer agradecer muito ao Orley Cardoso, ele que é subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, trazendo para a gente informações importantes sobre como o Estado tem tratado essa questão, a Secretaria de Saúde, e também o combate, né, à dengue e à febre urupuxo e as outras arboviroses. Muito obrigado, Orley. Isso aí, o Estado que agradece essa oportunidade de estar levando essas informações para a nossa população. Obrigado. Bom, e o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e as reportagens de hoje, acesse srede.com.br. Logo mais, às 7h20 da noite, tem as notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News. Uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.